Olá, meu nome é Eduardo Claro e nesse post eu vou demonstrar a criação de um processo de Transit Routing na OCI, ok? Isso aqui é uma continuação do meu vídeo anterior, do post anterior também, em que eu criei uma conexão VPN site-to-site entre a AWS, usando o OpenSWAN do lado da AWS, e o serviço de IPsec VPN na OCI, ok? Então, isso é uma continuação, tá? No post anterior eu criei essa infraestrutura, em que eu tinha a AWS desse lado e uma subnet privada na OCI desse lado, com um servidor de cada lado, e fiz os dois conversarem, ok? O que eu vou fazer agora bom, primeiro eu estou assumindo que você seguiu esse tutorial, ok? E você já tem essa configuração feita, tá? Então, se você não fez ainda do meu post anterior, eu tenho o link nesse novo post e você clica lá, o link está aqui, tá? O primeiro post foi com VirtualBox, o segundo foi entre a AWS e OCI, como eu comentei. Então você clica nesse segundo post, segue lá o procedimento, tá? Mais especificamente você segue o procedimento entre os passos 1 até 12, se você não fez isso ainda, para depois vir para cá, ok? Então deixa eu fechar aqui. E a arquitetura que eu vou construir nesse novo post, nesse novo tutorial, ela utiliza a arquitetura anterior. Então aqui do lado da AWS eu tenho a mesma coisa, tá? Então eu tenho um servidor OpenSWAN, eu tenho aquele server 1, eu tenho aqui a subnet pública, ok? Com o mesmo endereço, 10.1.0.0.16. Eu vou ter um túnel IPsec com o serviço da OCI. Eu tenho a rede pública, que é a mesma rede pública que já existia, tá? Só que aqui já vai ter algumas diferenças. Eu vou criar aqui um Bastion Host, tá? E os meus servidores reais, eles vão ficar em duas outras VCNs, né? Então essa VCN OS que já existia do post anterior, ela vai servir como hub VCN agora, tá? E eu vou criar então agora mais duas VCNs, que são chamadas de Spoke VCNs, tá? Cada uma com um servidor numa subnet privada. E então o objetivo é fazer com que o server 1 aqui da AWS consiga se comunicar tanto com o Bastion aqui na rede pública, quanto com os dois servidores nas outras VCNs em subnets privadas e vice-versa, né? Então tanto também o Bastion quanto esse server SP1 e server SP2 também vão ter condições de se comunicar com o server 1 e também esses dois das Spoke VCNs com o Bastion e vice-versa, ok? Então a comunicação vai trafegar pelo túnel, chegando aqui nessa primeira VCN, aí pode, dependendo do endereço de destino, pode ir para o Bastion, pode ir para o server SP1, para o server SP2 e também do outro lado, fazendo a comunicação contrária até chegar na AWS ou até chegar no Bastion, se for o caso, ok? Para ligar as VCNs, eu vou precisar, como elas estão na mesma região, eu vou precisar fazer local peering, tá? Usando um local peering gateway. E esses são os elementos novos, além das VCNs, esses são os elementos novos que a gente vai criar, ok? Então, vou começar aqui o processo. Então, veja que no passo 1 eu estou falando que você deve repetir os passos do tutorial anterior, tá? E eu vou começar a partir do 13, tá? Deixa eu voltar lá para mostrar o que é o passo 13, ok? Deixa eu procurar aqui 13. Aqui. O 13 é onde eu crio o CPE, o Customer Premise Equipment, e depois 14 o IPsec. Ok? Então toda a parte de configuração da AWS e criação da VCN, VCNOS na OCI, eu estou considerando que você já fez seguindo o tutorial anterior. Ok? Um detalhe aqui interessante é, se você tem o seu túnel funcionando, então se você conseguiu todo o tutorial até o final, terminou lá no passo 21, 22,
23 aqui, terminou aqui no passo 23, conseguindo fazer toda a comunicação entre a AWS e o server 1 que estava aqui, né? Então esse túnel está configurado e está funcionando nesse momento, então você pode pular direto para o passo 8 desse novo post, ok? Porque do 1 ao 7 eu vou repetir a criação do CPE, da conexão IPsec e reconfigurar o túnel, tá bom? Então se você já tem isso feito, você pode pular lá para o passo 8, tá? Então, primeira coisa, eu vou aqui na Amazon e vou anotar os IPs que eu tenho, tá bom? Porque eu já tenho o servidor OpenSwan e o servidor Server 1, né? Então eu vou anotar os IPs. Então eu vou aqui em EC2. Eu tenho duas instâncias rodando. Eu vou clicar na OpenSwan e deixa eu fazer a atualização aqui, tá? Na minha colazinha. Então, IP público 18, que é o mesmo que eu já tinha, tá? Então o endereço privado também é o mesmo, mas deixa eu atualizar aqui. O meu server 1 está com o endereço 3128, também é o mesmo. E o IP privado final 199 também é o mesmo, ok? Então, isso é o que eu tenho no momento. Isso aqui eu ainda não tenho, vou deixar aqui que eu vou precisar refazer, tá? Então, seguindo o primeiro passo, eu anotei os IPs dos meus servidores aqui da AWS, ok? Agora eu vou criar um CPE lá dentro da OCI e uma conexão IPsec, a mesma coisa que eu fiz no outro tutorial. Então vou vir aqui, Network, Customer Premise Equipment, eu vou criar um CPE novo, eu vou dar o mesmo nome que tinha lá, CPE OS. O endereço vai ser o endereço do meu OpenSwan, né, que é a outra ponta do IPsec. E o vendor é LibrarySwan, que é equivalente ao OpenSwan, e eu vou selecionar a versão aqui disponível. Eu vou criar, tá? Passo bastante simples, ok? Voltando aqui, então agora eu vou criar a conexão IPsec. Então aqui dentro, opa, tem que sair para criar. IPsec, eu vou criar uma conexão IPsec, que eu vou dizer que o nome dela é IPsec OS, tá? Esperar ele carregar aqui o CPE, ok? Eu vou ligar essa conexão ao CPE que eu já criei agora e ao Dynamic Routing Gateway que já existia. Só isso. Opa, e faltou a rota, tá? A rota, ela vai ser o meu endereço da AWS, né? Então, tá aqui, né? O meu site da AWS 10.1.0.0.16, tá? Então, vou colocar aqui, deixa eu trazer isso aqui para cá, para facilitar. Então, 10.1.0.0.16, tá? Deixa eu só mostrar aqui no desenho. Então, eu estou configurando aqui para ligar com aqui. Então, 10.1.0.0.16 é o destino, ok? Vou dar um Create IPsec Connection. Já vai aparecer aqui Provisioning. Daqui a alguns minutos isso vai estar up, mas isso aqui vai continuar down até que eu configure lá a minha instância OpenSwan, ok? Continuando aqui com o meu tutorial. Então eu fiz o passo 1, desculpa, o passo 2, criei o CPE e o IPsec e vou anotar os endereços, ok? Então vamos ver quais são os endereços do túnel e chaves secretas que foram criadas para mim. Aqui já tem os endereços, então eu vou anotar. Esse aqui é o endereço do túnel 1. E vou copiar aqui o endereço do túnel 2, tá? Que também é diferente, acho que é diferente, tá? Então, túnel 1, túnel 2, ok? E para cada um dos túneis eu vou clicar aqui em ver detalhes, Shared Secret, Show, e vou copiar a chave e vou colar aqui. Então, do túnel 1, o Shared Secret é esse. Vou fechar, vou voltar aqui.
ver detalhes do túnel 2, show, copiar, colar aqui, opa, comi as aspas, então tá aqui. Então salvei os dois IPs dos túneis e as duas chaves secretas, ok? Voltando lá, continua provisionando, vamos seguir. Então vou configurar o IPsec lá no OpenSwan, ok? Então eu vou lá no servidor OpenSwan, para isso eu vou abrir um terminal, ok? Eu vou abrir um terminal. Eu vou fazer SSH para a minha instância OpenSwan, -i, passar a chave da AWS, o usuário é ec2-user, arroba, e o meu IP público do OpenSwan. Beleza, estou na instância OpenSwan. Deixa eu dar um sudo su aqui para facilitar. Vou virar root e aí eu vou editar o arquivo de configuração da minha conexão IPsec da OCI. Tá? Como eu já segui o tutorial anterior, esse arquivo já existe. Tá? Então a única coisa que eu preciso fazer nele é trocar aqui os IPs left e right. Tá? Left é o IP privado do OpenSwan, left ID é o IP público do OpenSwan, que se repetem nos dois túneis. Tá? E o right é o endereço do túnel na OCI. E é só isso que eu preciso alterar. Tá? Vamos ver aqui. 18.220.2241, então do meu lado esquerdo não mudou, né? 10.1.041, mas do lado direito sim, né? Então os túneis são novos, então eu vou copiar esse endereço do túnel, vou vir aqui e vou copiar. E aí vou lá na outra conexão, também vou remover e vou copiar o IP do segundo túnel, ok? Vou salvar a configuração. Depois disso, passo 4, eu vou alterar o arquivo de segredos, então colocar as novas chaves secretas nesse arquivo, tá? E os IPs, né? Então, deixa eu primeiro tirar os IPs daqui e tirar as chaves secretas para copiar, né? Então a origem vai ser o IP público 18.220.2241, que é o OpenSwan. O outro lado vai ser na linha 1 o IP público do túnel 1 e na linha 2 o IP público do túnel 2. E aí aqui dentro das aspas, depois da palavra PSK, eu vou colocar a chave, as duas chaves secretas. Ok. Ok. Salvei. Passo 4 feito. E agora eu vou reiniciar o serviço IPsec aqui na OpenSwan. O enable eu nem precisaria fazer, né? Porque isso é só para fazer com que o serviço suba automaticamente. Só precisa ser feito uma vez, mas agora eu vou dar um restart. E aí vou dar um status aqui. Maravilha. Ele está dizendo que o serviço está ativo. Ok. Vamos ver como é que está o meu túnel. Ele ainda está provisionando, então ainda é melhor a gente esperar um pouquinho, né? O próximo passo seria ver se eu tenho já as placas de rede VTI, foram criadas pelos túneis corretamente, né? E vamos ver se eu já tenho a conexão estabelecida. É provável que não, porque aqui ainda não está provisionado os dois túneis. Veja que um túnel foi provisionado, foi estabelecida a conexão, tá? Que é o túnel 2, tá? Por quê? Porque ele já está disponível. O túnel 1 ainda na OCI está sendo provisionado, então vamos esperar um pouquinho que ele vai aparecer aqui como provisionando, tá?
E aí a hora que aparecer aqui, provavelmente um tempinho depois, ele vai aparecer as duas conexões estabelecidas, e aí também provavelmente um tempinho depois isso aqui vai aparecer como up. Ok? Deixa eu esperar um pouquinho, deixa eu fazer um refresh aqui para ver se isso mudou. Olha só que o túnel do outro lado já apareceu como app. Maravilha. A gente pode continuar, tá? Depois a gente volta aqui e vê se isso aqui terminou. Então vamos lá. Eu vou adicionar as rotas necessárias no OpenSwan. Então eu estou aqui no OpenSwan, deixa eu dar um IP route, ou simplesmente IPR, para ver. E eu vou executar os 3 comandos para adicionar 3 rotas, tá? Para a rota 10.0, 10.2 e 10.3. Por que isso? Porque no meu desenho eu vou ter... Deixa eu abrir aqui e deixar o desenho numa outra tela para facilitar. Aqui está o desenho, tá? Então, no meu desenho, eu vou ter 3 redes no lado da OCI, 10.0, 10.2 e 10.3, ok? Como eu estou configurando o OpenSwan, né, e eu quero permitir que esse cara aqui da origem converse com qualquer uma das 3 redes, então vou adicionar a rota para as 3 através do túnel do OpenSwan, ok? Então, é por isso que eu estou dando os 3 comandos aqui. Opa! Tinha colado ali o endereço do blog, né? Copiado, aliás. Deixa eu copiar de novo isso daqui. Adicionei a primeira rota. Adicionei a segunda rota. Adicionei a terceira rota. Tá? Estão lá as 3 rotas. 10.0.0.0.16, 10.2.0.16, 10.3.0.16. As 3 rotas estão criadas. Um detalhe. Esses comandos aqui, né, que eu comentei no outro tutorial e nesse também, que serviriam para fazer a rota ficar definitiva, eles não estão funcionando. E o fato é o seguinte, como o túnel ele sobe no processo de boot da máquina, na hora que eu imagino isso, tá? Na hora que ele vai fazer a adição das rotas, essas VTI1 e VTI2 ainda não existem, e aí isso aqui dá erro, e portanto as rotas não estão sendo persistentes. Então você vai ter que, por enquanto, a menos que encontre uma solução, que deve ter facilmente, eu simplesmente não procurei muito, ok? Porque pra gente aqui, pro nosso teste, não faz diferença. Mas enquanto isso, toda vez que você der boot, essas rotas vão sumir, você vai precisar readicionar as rotas, ok? Deixa eu, enquanto isso, voltar lá para o OCI. Maravilha, as duas já estão pelo menos available. Isso significa que se eu der de novo aquele comando IPsec, olha lá, agora sim eu tenho os 2 túneis, túnel 1 e túnel 2, com as conexões estabelecidas. Maravilha. Mais um pouquinho, isso aqui já vai aparecer app. E o nosso túnel está perfeitamente funcionando. Adicionei as rotas e eu vou criar um Bastion Host na OCI, ok? No desenho antigo eu tinha um servidor que eu chamava de Server 1 aqui, tá? Você até poderia usar o mesmo servidor, tá? Mas para criar com nome bonitinho, etc., eu resolvi eliminar aquele Server 1, tá? Então se você tem ele para fazer o tutorial aqui do jeito que eu estou fazendo, você pode dar um terminate naquele Server 1 e vamos criar um novo servidor chamado Bastion, aqui nessa subnet pública que já existe, né? Porque tinha sido criada no tutorial anterior, tá? Nesse momento eu não tenho nenhuma instância rodando aqui do lado da OCI e eu só tenho a VCN-OS criada com o DRG e o túnel, tá bom? Então eu vou lá na OCI, eu vou aqui em Compute Instances e você vai ver que eu não tenho nenhuma rodando, tá? Eu tenho as instâncias terminadas aqui porque eu já tinha feito esse teste uma vez para escrever o post, né? Vou fazer de novo agora. Então eu vou criar a instância com o nome de Bastion. Eu vou garantir aqui que ela está na VCN-OS, tá? Subnet pública, associar um IP público e eu vou carregar a minha chave da OCI para conseguir fazer SSH para essa instância. É só isso. Vou dar um create, tá? Isso aqui deve demorar um pouquinho. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha lá na network.
ver se o nosso túnel IPsec já apareceu como tudo app. Vamos ver aqui, está carregando ainda. Ótimo, os dois túneis estão app. Então é só a instância subir que a gente já vai conseguir fazer um primeiro teste de ping entre as instâncias. Voltando à gravação aqui, então, eu já estou com a minha instância rodando, né, a Bastion, e eu vou copiar os IPs que foram provisionados para ela. Tá? O IP público, o IP privado, e aí, seguindo aqui, eu vou tentar pingar e vou tentar fazer o SSH para ela. Né? Então, ping no IP público, ok? E depois SSH, ssh-i, ponto ssh barra OCI key, opc arroba IP público. Primeira conexão, ok, funcionou. Ok, então consegui, o meu Bastion está no ar, né? Então vamos voltar aqui. Eu criei este servidor dentro dessa rede pública, subnet pública, minha VCN está criada, a VCN OS, eu tenho o túnel IPsec no ar e eu tenho toda a configuração da AWS também já funcionando, né? Deixa eu só confirmar aqui mais uma vez de que o túnel IPsec está no ar. E aí então a gente pode tentar agora fazer a comunicação entre o server 1 e o Bastion. Né? O server 1 está na Amazon, olha lá, os túneis IPsec estão no ar. Então aqui a partir do Bastion eu vou pingar o IP do server 1. Então, né, só confirmando aqui, eu estou na rede 10.0.0.4, né? Eu estou com o usuário PC dentro da OCI e eu vou pingar a Amazon. E funcionou, ok? Pelo IP privado. Deixa eu pingar também o próprio OpenSWAN, né? Que é a ponta do túnel lá do outro lado. Maravilha. E agora eu vou fazer também o ping ao contrário, tá? Eu vou conectar na máquina 3.128.34.39, que é o server 1, ok? E eu vou tentar dar um ping no 10.0.0.4, que é a máquina da OCI. Também funciona, ok? Então eu tenho toda essa comunicação daqui até aqui funcionando perfeitamente, o túnel funcionando, e eu vou tentar também fazer um SSH, tá bom? Ok? Para fazer o SSH, eu preciso primeiro copiar as chaves, né? Tá? Porque eu vou tentar conectar aqui a partir da máquina do server 1 da Amazon, eu vou tentar conectar na OCI, então eu preciso ter a senha, a chave privada da OCI aqui dentro dessa máquina, tá? E vice-versa, a partir do Bastion aqui na OCI, eu preciso ter a chave copiada aqui para dentro da Amazon para conseguir fazer a conexão via SSH para dentro do server 1 na Amazon. Então vamos fazer as cópias, tá? Que estão aqui no passo 11. SCP-I, me autenticando com a senha da Amazon, copiando a OCI key para dentro do servidor da própria Amazon. Então copiando a OCI key, deixa eu só colocar aqui o IP correto, né? Que é esse cara aqui, né? E depois do IP eu vou falar que eu quero jogar isso para dentro da pasta home do usuário.ssh. Maravilha, copiei, então copiei a chave OCI para dentro da máquina da Amazon. E agora eu vou fazer o contrário, copiar a chave da Amazon para dentro da máquina do OCI, que é o server 1. Desculpa, que é o Bastion, que é este IP aqui.
Vem dois pontos, home do usuário barra ponto .ssh. Maravilha, copiei. Agora eu acho que eu consigo. Vamos lá, ssh menos i ponto .ssh barra, vamos ver se a chave está aqui mesmo, ou se é aqui. Maravilha, opc@10004. Primeira conexão, yes, funcionou. Veja que eu estava na AWS e fiz um SSH e caí para dentro da OCI. E vamos fazer o contrário aqui. SSH menos i home do usuário barra ponto .ssh barra AWS key ec2 user arroba IP privado da server 1. Primeira conexão, sim, maravilha. Então eu estava no OCI no Bastion e agora eu cheguei na Amazon, ec2 user. Ok? Maravilha, então a conexão também está funcionando. Então testei ping, testei SSH, meu túnel está ok. Próximo passo, criar duas VCNs, ok? Então, duas VCNs Spoke, que olhando lá a minha arquitetura, são essas duas VCNs aqui, né? Que vão se utilizar da VCN Hub, que se chama VCN OS, para se comunicar também lá com a Amazon. Então, vou criar mais duas VCNs, tá? Vamos ver aqui as configurações dessas VCNs. Então, as VCNs vão chamar Spoke 1, Spoke 2, CIDR 10.2.0016 e 10.3.0016 e uma subnet privada em cada uma delas com 10.2.0024 e 10.3.0024. Então, vamos lá na OCI. Eu vou na parte de Networking, Virtual Cloud Networks, vou criar, vou chamar ela de Spoke 1 e eu vou usar o CIDR 10.2.0016. E também vou criar Spoke 2 e eu vou usar o 10.3.00/16. Ok? Então, as minhas duas VCNs estão criadas. Agora eu vou criar as duas subnets, tá? Que vão chamar PrivSpoke. O nome não influencia, mas de qualquer maneira vamos seguir aqui bonitinho. Então, dentro da Spoke 1 eu vou criar uma subnet chamada PrivSpoke 1, que eu vou usar. Ela vai ser privada. Eu vou usar 10.2.00.24, tá? E eu vou usar route table e a security list default só para simplificação, tá bom? Então, route table default, DHCP options default, security list default, só garantir que eu criei ela como privada e vou criar. E vou fazer a mesma coisa aqui na Spoke 2. Com o nome PrivSpoke 2, vai ser 10.3.00.24. Eu vou usar também os defaults, tá? Vai ser privada. E criei, ok? Então, criei as duas redes, criei as duas subnets, deixa eu só confirmar, 10.3.00.24, 10.2.00.24, perfeito. Então, passo 12 aqui, tá feito. E agora eu vou criar server SP1, né, server Spoke 1, server Spoke 2, cada um na sua rede, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou aqui nas minhas instâncias, eu vou criar uma instância, eu vou chamar de server SP1, ela vai estar na Spoke 1, né? Na subnet PrivSpoke,
e eu vou carregar a minha chave privada, pública de conexão. Então, servidor server SP1 e vou criar também o server SP2, que vai estar na rede Spoke 2, na subnet priv Spoke 2, e eu vou carregar também a chave de conexão. Ok, então criei as duas instâncias e vou anotar os IPs privados delas aqui, tá? Então deixa eu criar aqui na server SP1, já tem um IP privado 10.2.0.2 e vou na server SP2 10.3.0.2. Maravilha. Anotei, está provisionando as duas ainda, deve demorar um pouquinho. Enquanto isso eu vou criar os remote peerings entre as VCNs, ok? Então o que eu vou fazer agora é, olhando aqui para a minha arquitetura, eu vou criar esses LPGs aqui para ligar as VCNs, ok? Então eu vou ter que criar dois LPGs na minha VCN VCN-OS, um na Spoke 1 e um na Spoke 2, ok? Então é isso que eu vou fazer, ok? Então eu vou lá na minha VCN-OS, que vai ser a minha hub, e eu vou criar dois LPGs. Um vai chamar LPG OS Spoke 1, para dizer que ela sai da rede OS e vai para Spoke 1. Clicar em LPG, criar. Então LPG OS Spoke 1. E vou criar outro LPG OS Spoke 2. Ok? Dois LPGs. Aí eu vou na VCN Spoke 1. E eu vou criar o Spoke 1 OS, né? Que ele vai sair da rede Spoke 1 e vai para a rede VCN OS. Então aqui dentro eu vou em Local Peering, eu estou na rede Spoke 1, eu vou criar Spoke 1 OS. E eu também vou na VCN Spoke 2 e vou criar um Local Peering Spoke 2 OS. Ok? Então eu criei os 4 Local Peering Gateways e agora eu vou fazer a conexão entre eles, tá? A ligação. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer aqui da origem só para ficar mais fácil, porque aqui eu tenho os dois destinos no mesmo lugar, ok? Mas eu podia fazer de lá também. Então eu tenho aqui os dois Local Peering Gateway, eu vou clicar aqui no 1 primeiro, ó, os 3 pontinhos e estabelecer a conexão. Então eu estou no Spoke 1 e eu vou mandar ele conectar com a rede Spoke 1 com LPG Spoke 1 OS. Vou fazer a mesma coisa com o Spoke 2 aqui, ó. Conexão, rede Spoke 2, LPG Spoke 2 OS. E fiz a ligação. Então, estou estabelecendo as conexões aqui, ok? Maravilha, estão conectados, então o que eu tenho agora é essas conexões aqui estão feitas, ok? Entre essa rede, essas duas redes, ok? O que falta agora? Falta eu criar as regras de roteamento e as security lists, tá? Então eu preciso criar regras de roteamento para direcionar o tráfego quando chegar nesse LPG para mandar para esse LPG, quando chegar nesse LPG mandar para o DRG e assim por diante, ok? Então eu coloquei um slide aqui no tutorial com todas as regras que precisam ser criadas, ok? Em alguns lugares eu vou ter que criar elementos novos, né? Route tables novos, tá? E em outros eu vou ter que ajustar, tá bom? Então deixa eu expandir o desenho aqui para ficar melhor para a gente seguir. Ok. Então eu vou começar pelo lado da AWS, tá? Lá na AWS eu tenho, vou começar primeiro trabalhando com Routing Table só, ok? Então eu vou aqui na AWS
eu vou clicar aqui em Route Tables, eu já estava lá, vou clicar na minha pub RTOS, que é a minha Routing Table, e veja que eu tenho lá a regra local, que é 10.1, a regra para a rede que já existia 10.0, apontando para a instância do OpenSUN para fazer o roteamento. Eu vou editar as regras e eu vou adicionar as regras para as duas novas redes que eu tenho na OCI. Então é 10.2, falando tudo que for direcionado para 10.2, eu quero que seja direcionado através da instância. Opa, deu problema aqui, hein? Vamos de novo. 10.2, eu quero que vá para a instância OpenSUN, ok? E vou adicionar mais uma, que vai ser 10.3, também vai ser direcionado através do OpenSUN. Salvei, deixa eu só confirmar. Tô com problemas aqui na Amazon, hein? Deixa eu dar um refresh. Deixa eu ver. Estranho, hein? Deixa eu ver se ele salvou isso. Salvou, tá? Então 10.0, 10.2, 10.3. Então estou direcionando todo o tráfego que for para 10.0, 10.2, 10.3 vão para a mesma máquina, que é a máquina do OpenSUN, ok? Então, do ponto de vista de Route Table na AWS, é só isso. Agora vamos para OCI, ok? Então eu vou falar, vamos olhar aqui no nosso desenho, né? Então eu arrumei isso aqui, tá? Agora, uma coisa que eu preciso criar é criar uma Route Table para o DRG, ok? Para que quando o tráfego chegar no DRG, mas ele não for dessa VCN 10.0, se ele for da 10.2 ou 10.3, o DRG vai precisar direcionar para os LPGs. Para fazer isso, eu preciso criar uma Route Table e associar ela ao DRG. Então é isso que eu vou fazer agora, tá? Então dentro da minha VCN OS, eu vou criar uma Route Table, que é o nome que eu dei aqui, DRG-RT, DRG_RT. Eu vou adicionar a regra falando que o target é Local Peering Gateway, tudo que for 10.2.0.0.16 deve ser direcionado para o Spoke 1, certo? Vamos olhar o desenho? Vamos olhar o desenho? Deixa eu achar o desenho aqui que eu me perdi. Aqui, ó. Então, tudo que for chegou aqui nesse DRG, mas não é 10.0, é 10.1, eu vou mandar para esse LPG que eu chamei de LPG OS Spoke 1, ok? E eu vou também adicionar uma nova rota, dizendo também que é LPG, e aí fala tudo que for 10.3 vai para o LPG OS Spoke 2, ok? Aí sim. Eu vou criar essa rota, tá? Deixa eu clicar nela aqui, ó lá, 10.2 para o LPG Spoke 1, 10.3 para o LPG Spoke 2, maravilha. E eu vou associar essa regra essa Route Table ao Dynamic Routing Gateway, tá? Então eu tenho aqui o meu DRG, eu vou clicar aqui, associar Route Table, eu vou falar, eu quero associar a minha DRG_RT, Route Table, ok? Beleza, então eu fiz, o que eu fiz aqui? Eu fiz esta Route Table, tá bom? Agora eu vou mexer na Route Table da subnet pública da VCN-OS, que já existe, tá? Aqui, ó, chama PubSL. Eu tenho aquele tráfego que tem a ver com o túnel, eu tenho o acesso SSH, eu tenho o acesso IPCMP para ping, e eu estou falando que eu aceito qualquer entrada do 10.1. O que eu preciso fazer? Adicionar a mesma coisa para o 10.2 e para o 10.3. Então, falando tudo que chegar nessa rede. Opa, 10.2.0.0.16, qualquer protocolo, eu permito. E também 10.3.0.0.16, qualquer protocolo, eu permito a entrada. Lembrando que regra de saída está tudo liberado, então não preciso me preocupar. Ok? Então agora eu estou permitindo
entrar nesta rede, aqui ó, nessa rede aqui eu estou permitindo a entrada de tráfego que está vindo daqui e está vindo daqui, qualquer tráfego, ok? Então o que eu fiz agora foi essa subnet aqui eu ajustei. Então eu já ajustei a da AWS, eu já ajustei a public subnet, eu já ajustei a do DRG e eu também preciso criar route tables para os LPGs para direcionar o tráfego que não é dessa VCN para o DRG, tá? Então eu vou voltar aqui na minha VCN, eu vou clicar em route tables, eu vou criar uma route table que vai se chamar RT LPG OS Spoke 1, né, para dizer que é do Spoke 1. E eu vou falar aqui que a route rule vai ser para o DRG, né, tudo que for. Então vamos olhar aqui nas minhas regras, né, ó. Tudo que for 10.1, então chegou aqui e não é 10.0, é 10.1, então tem que direcionar para o DRG para ir para a Amazon. Então tudo que for 10.1.00.16 vai para o DRG. Vou criar. Eu vou criar uma outra que vai se chamar Spoke 2 e vai ter a mesma regra, tá? Local peering, DRG, e falando tudo que for 10.1.00.16, só que agora eu estou falando daqui, né? Ó. Tudo que chegar aqui nesse LPG e não for 10.0, for 10.1, eu também vou direcionar para o DRG para ir para a Amazon. Então, vou direcionar para o DRG. Ok? Aí eu vou lá no Local Peering Gateway e eu vou, tá vendo que não tem Route Table para nenhum desses dois? Eu vou adicionar. Então vou associar Route Table, eu tô no Spoke 2, eu vou associar a regra a Route Table do 2. E aqui no 1, vou associar Route Table do 1, que na verdade essas duas Route Tables têm a mesma regra, né? Então poderia até criar uma só, mas por segurança então é melhor que cada uma tenha a sua. Ok? Então, criei as Route Tables aqui. Então, isso aqui eu já fiz. Isso aqui eu já fiz, né? Ajustei. Isso aqui eu criei e associei ao DRG. Isso aqui eu criei e associei ao LPG. Isso aqui eu criei e associei ao LPG. Falta desse lado aqui, né? Então, eu preciso colocar as Route Tables nas Default Route Tables da Spoke 1 e da Spoke 2 que eu não mexi. Então, vamos lá. Vou voltar para a VCN, vou para Spoke 1, Route Table. Eu vou usar a própria Default Route Table, eu vou adicionar regras. Que regras que são? Vamos olhar aqui? Eu vou apontar para o LPG, né? Então eu vou pegar e vou falar. É uma regra do tipo LPG, falando tudo que for 10. Eu estou na rede, ó, isso aqui é Spoke 1, certo? Então eu estou na rede, isso aqui que é 10.2. Tudo que for 10.0 tem que ir para o LPG e tudo que for 10.1 também tem que ir para o LPG para passar para ir para a Amazon. Então é 10.0.0.0.16 vai para o LPG e tudo que for outra regra de LPG, tudo que for 10.0 e 10.1 também vai para o LPG. Então 10.0 e 10.1 eu mando para o LPG, ok? Então essas regras aqui, 10.0 e 10.1, ok? E aí vamos na outra rede, que é Spoke 2. Eu vou na Route Table Default, eu também vou adicionar falando, olha, eu vou mandar para o LPG tudo que for 10.0 e também tudo que for 10.1, né? Ok? 10.0, 10.1. Tá? Só lembrando, eu vou fazer a comunicação fluir dessa para essa e depois para a Amazon. Então tem o tráfego todo nesse sentido dos dois lados. Eu também tenho o tráfego daqui, tá? Mas eu não tenho tráfego aqui, ok? E não adiantaria criar regras aqui, tá? Que eu não consigo, tá? Não funciona. Então eu teria que, se eu quisesse fazer a comunicação direta entre a Spoke 1 e a Spoke 2, eu teria que criar outro LPG aqui, outro LPG aqui e fazer um outro Local Peering Gateway aqui, ok? Então não é o caso, eu não vou me preocupar com isso,
Então, eu não consigo conectar da Spoke 1 para a Spoke 2, ok? Então, continuando aqui com as LPGs, acredito que eu tenha feito tudo, tá? Então, vamos voltar aqui a seguir o tutorial. Continuando aqui, voltando a seguir o tutorial, eu já criei todas as route tables, né? Criei e ajustei a da AWS, a da Public Subnet da VCNOS, a do DRG, as duas dos dois LPGs aqui, também a do LPG, desculpa, a Default Route Table aqui da Spoke 1 e a Default Route Table do Spoke 2, tá? Fiz todas as associações necessárias, então é disso que se trata o passo 15, ok? E agora vamos então para a parte de... deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se não está... aqui. Só estava vendo se tinha isso aqui no meu tutorial. De ligar, tem. Maravilha. E agora vamos fazer a mesma coisa. Então agora vamos criar security lists, ou ajustar, né? Então vamos fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou começar lá pela AWS, tá? Então na AWS é um security group. Então eu vou aqui em EC2... Vou aqui em Security Groups, eu já tenho aqui no meu Security Group chamado Public SG, e vejo que eu tenho aqui as regras de entrada, permitindo as portas 500, 4500, etc, etc. Mas eu só tenho a entrada do 10.0, tá? Que é a VCN OS, eu não tenho das duas Spokes porque elas não existiam. Então eu vou adicionar, eu vou entrar aqui, vou mandar adicionar uma regra falando que eu quero todo o tráfego que chegar da 10.200.16, que é a minha Spoke 1, e eu também vou permitir todo o tráfego que chegar da minha 10.3, que é a minha Spoke 2, ok? Mandar salvar, e na Amazon é só isso, ok? Então eu ajustei esse aqui. Agora eu vou ajustar a security list da minha public subnet, também para adicionar essas regras semelhantes, né? Então, aqui na minha VCNOS, na minha subnet, eu tenho uma security list. Essa security list também permite lá o acesso do túnel, o SSH, o ICMP e... olha, eu já tinha adicionado, tá? Como eu já tinha feito esse tutorial uma vez, eu removi tudo, mas esqueci de remover aqui, tá? Então, essas são as duas regras que eu deveria ter adicionar, mas elas já estão aqui, ok? 10.200.16, 10.300.16. Então, tudo bem. Então, esse aqui também está ok. E vamos agora para as Default Security Lists das duas Spoke VCNs. Então, vou clicar aqui em VCN, vou para Spoke 1, Security List, Default Security List. Eu vou adicionar a regra falando que tudo que vier do 10.000.16 eu vou aceitar qualquer coisa, e também tudo que vier do 10.1, certo? Então, ó, 10.0 é daqui e 10.1 é daqui, chegando aqui. Então, 10.0, 10.1 eu aceito qualquer tráfego, todos os protocolos, ok? E vou fazer a mesma coisa na Default Security List da Spoke 2, ok? Vou adicionar e vou falar, olha, eu aceito tudo que vier de 10.0 e eu aceito tudo que vier de 10.1. 10.0, 10.1, 10.0, 10.1. Então, 10.0, 10.1. Essas regras já existiam, são regras padrão, né? Vamos só conferir aqui se eu fiz certo na Spoke 1. 10.0, 10.1, tá? Então, coloquei essas regras aqui, coloquei essas regras aqui, coloquei aqui, coloquei aqui, tá? Então, é isso que eu fiz do ponto de vista de Security Groups, tá? Então, na AWS, na VCNOS, depois na Spoke 1 e na Spoke 2, ok? E agora, teoricamente, tá tudo ok, tá? Então, se eu não cometi nenhum erro, é provável que tudo esteja falando com tudo, ok? Então vamos ver
se isto funciona. Então, primeiro teste, testar a conectividade entre a VCN OS e as VCNs Spoke. Isso eu acho que eu já testei, né? Ou não? Acho que não, tá? Deixa eu sair daqui. Tá, então eu estou aqui no Bastion, tá? Deixa eu entrar lá na minha pastinha .ssh para ver se eu já tenho a senha LCI Key. Não tem, tá? Então eu vou sair, vou voltar para o meu desktop e eu vou copiar a senha, tá? SCP, autenticando com a senha e copiando a própria senha para dentro do meu servidor Bastion. Lá na pasta home.ssh. Maravilha, copiei a senha para lá para dentro. Então agora eu vou para dentro do Bastion, ok? Se eu for para dentro da pasta .ssh, eu tenho a senha, o arquivo de senha eu sei aqui, e agora eu consigo fazer então ssh-i. Como eu estou na pasta, eu vou dar o nome do arquivo direto, e eu vou falar opc arroba, e eu vou para dentro do server SP1 e para dentro do server SP2, vamos ver se funciona, né? Tem problemas, deixa eu tentar via ping. Também tenho problemas. Então tem alguma coisa que eu não fiz corretamente aqui, né? Então vamos ver, tá? Vamos olhar security lists primeiro. 10.2.0.2. Eu estou aceitando tráfego vindo da 10.0, então não é security list. Vamos olhar na Spoke 2. Security list. Eu também estou aceitando o tráfego da 10.0, então não é security list, deve ser problema de route table. Vamos ver aqui. Dentro da VCN OS, route table, vamos ver a da route table aqui. Olha só, então faltou criar regras para direcionar o tráfego, tá? Então, a route table está faltando, tá? Então falta eu criar regras de roteamento da 10.0 para 10.2 e 10.3. Então foi isso que faltou. Então vou adicionar aqui. Falando que é uma regra LPG, falando a tudo que for 10.2.0.0.16 tem que ir para o LPG Spoke 1. E tudo que for 10.3.0.0.16 vai para o LPG Spoke 2. Vou adicionar as regras e vamos ver se agora funciona. Se era só isso. Olha lá, funcionou. Tá? Então, pinguei 10.2.0.2, funcionou. Fiz o SSH, primeira conexão, funcionou. Maravilha. Então, para Spoke 1 funciona. Vamos pegar agora o endereço da Spoke 2. É o server SP2. Então, ping 10.3.0.2 funciona. SSH-i. Deixa eu copiar o comando aqui. E aí só trocar o IP para 10.3.0.2. Primeira conexão também funciona. Ok? Só por desencargo, vou fazer uma conexão ao contrário. Desculpa, ao contrário eu não consigo. Por quê? Porque estes dois servidores estão em redes privadas, então eu não consigo fazer SSH direto para eles. Eu primeiro preciso passar pelo Bastion. Ok? Então tá tudo ok. Então eu testei a conexão, a comunicação entre a Hub e as Spokes. Ok? Agora eu vou testar a comunicação entre a Hub e o AWS. Então como é que eu faço isso? Eu vou de novo. Não, é esse mesmo, né? Eu vou de novo conectar no Bastion. Ok? E vou pingar a AWS. Esse teste na verdade a gente já tinha feito, né? Mas vamos tentar de novo. Ping e SSH -i .ssh AWS, né? ec2-user arroba IP do server 1 lá na AWS. Funcionou, ok? Então, entre o Hub e o AWS funciona. E agora o principal, né?
que é, vamos ver se eu consigo a partir dessas spokes chegar na AWS e vice-versa, né? Então, a partir dessa daqui, eu vou fazer um SSH para 10.2.0.2, tá certo? Então eu estou no Bastion, e do Bastion eu vou pular para server SP1, que é aqui, ok? Então eu vou para dentro da rede Spoke 1. Opa, cometi alguma coisa errada. Ah, deixa eu colocar o caminho, porque agora eu não estou mais na pasta certa, né? Maravilha, estou no server SP1 e a partir daqui eu vou pingar o IP da Amazon. Funcionou, tá? Então, desde aqui da Spoke 1 eu estou fazendo o LPG para cá e é entrando no túnel e chegando lá do outro lado, tá? Vamos fazer a partir da Spoke 2 agora, então vou dar um exit aqui, voltei para o Bastion, do Bastion eu vou para a Spoke 2, e aí da Spoke 2 eu vou pingar a Amazon, ok? E aí eu vou fazer o contrário agora também, tá? Eu vou aqui, eu estou no server 1 da Amazon, eu vou pingar os IPs privados do server SP1 que está na Spoke 1, funcionou, e vou pingar o server SP2 que está na Spoke 2, funciona. Deixa eu ver se eu tenho aqui o arquivo. Eu tenho o CIKey, então eu consigo fazer SSH, né? SSH -i .ssh barra OCIKey opc arroba server SP1. Então vou fazer um SSH da Amazon para Spoke 1. Primeira conexão, funcionou. Olha lá, eu saí do server 1 e fui para o server Spoke 1. E eu vou fazer a mesma coisa, só que agora 10.3.0.2. Também primeira conexão, funcionou. Server SP2 finito. Então, desculpa, aqui. Então eu terminei todos os testes de conectividade e finalizei, ok? Só um detalhe, né, que eu estou falando aqui no final do meu tutorial, que é com relação àquela possibilidade, né, de ligar a Spoke 1 com a Spoke 2. Isso não funciona, tá do jeito que tá. Então veja que se, por exemplo, a partir daqui, ó, eu vou entrar na Spoke 2, por exemplo, tá? E se eu tentar pingar 10.2.0.2, que é a Spoke 1, ele não funciona, ok? Não vai funcionar, tá? Por quê? Porque eu não tenho como, a partir daqui, chegar aqui e vice-versa, tá? Eu não consigo criar, você poderia pensar só criar uma rota daqui apontando para cá e daqui apontando para cá, mas isso não é possível. Isso para mim faria todo sentido, mas a Oracle não permite, tá? Quer ver? Eu vou no LPG da Spoke 1 aqui na VCNOS, para mostrar o que eu estou falando, tá? Então, da Spoke 1, que é essa route table aqui. Então, seria só adicionar uma rota. Eu estou no LPG da Spoke 1, Spoke 1 é 2, eu queria falar aqui. O que chegar aqui que seja 3, né? Então, ele veio aqui do 2, eu estaria pingando 3, o que chegar aqui da 3 eu vou direcionar para o outro Spoke, para o outro LPG. Então, seria simplesmente adicionar uma regra assim, ó. LPG, falando tudo que for 10.3.0.0.16, eu aponto para o LPG Spoke 2. Seria perfeito. Tá? Só que a hora que eu tento adicionar, ele fala, você não pode. Tá? Uma route table que está associada a um LPG não pode ter uma regra do tipo LPG. Só pode ter regra do tipo DRG ou IP privado. Então, se eu quisesse fazer esse roteamento, através da hub VCN aqui, eu teria que ter uma máquina aqui que ia servir como direcionador, tá? Então ela iria receber o tráfego e ia sair direcionando, tá? Ou eu poderia criar um LPG aqui, como eu falei, e um LPG aqui, na Spoke 1 e na Spoke 2, e fazer um Local Peering Gateway entre as duas. E aí funcionaria, tá? Posso demonstrar isso aqui para finalizar, que é bem rapidinho. Então eu vou para dentro da minha Spoke 1,
tá? E eu vou criar um LPG aqui que eu vou chamar de LPG Spoke 1, Spoke 2, tá bom? E eu vou para dentro da Spoke 2 e eu vou criar um LPG que vai chamar Spoke 2 para Spoke 1. Ok? Então, criei um LPG em cada uma das redes. Eu vou mandar estabelecer uma conexão entre elas. Tá? Então, eu estou na Spoke 2, eu vou falar para ligar com a Spoke 1. Maravilha. E o que mais eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui dentro da rede Spoke 1 e adicionar uma regra permitindo, eu estou permitindo 10.1, 10.0, 10.1, 10.2, eu teria que adicionar uma a 10.3. Ok? Indo lá para Spoke 2, eu também teria que adicionar, vamos ver o que eu tenho aqui, eu tenho 10.0, 10.1, 10.3, aqui eu teria que adicionar a 10.2. Ok? Estou fazendo rapidinho porque isso aqui já não faz mais parte do tutorial, tá bom? E uma última coisa, eu teria que adicionar também, alterar isso na Default Route Table, né? Então, ó, eu estou direcionando na Spoke, a Spoke é 10.2, a Spoke 1 é 10.2, eu estou direcionando o que é 10.1, o que é 10.0, e eu teria que adicionar mais uma regra de LPG, falando que tudo que for 10.3, eu mando para o Spoke que vai falar com a 2. Ok? E lá na Spoke 2, na Route Table Default, eu vou falar, Spoke 2 é IP 10.3, então eu vou falar tudo que for direcionado para 10.2, eu mando para o Spoke 2 e Spoke 1. Opa, travou aqui, hein? Ok. Então adicionei rotas, adicionei security lists, criei 2 LPGs e fiz o peering, ok? Então agora eu estou no SP2, né? Então eu estou aqui e eu vou tentar pingar o server SP1, que é 10.202, e agora funciona, ok? Então eu fiz um outro peering que não está no meu desenho aqui para fazer Spoke 1 e Spoke 2 funcionarem, se comunicarem, mas isso já é extra, ok? E é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido seguir o tutorial, espero que tenham aprendido e até uma próxima. Um abraço.